Muito bem, a gente vai ouvir falar muito agora, claro, do G20. Já estamos acompanhando todos os desdobramentos, inclusive dessa grande cúpula, participação do presidente dos Estados Unidos, presidente da China, e nós estamos vivendo já o momento do relatório social do G20, que vai propor taxar super ricos em 2%. O ministro Márcio Macedo comentou sobre a tributação na abertura do evento. Quem está conosco diretamente de Brasília é a Luciana Verdolim. Luciana, essa é uma tese muito defendida justamente pelo presidente Lula, pelo ministro Haddad, a questão da taxação dos super ricos. Você acredita que nós teremos essa possibilidade de fato aqui no país? Muito bom dia, seja sempre bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Marcelo, Lívia, bom dia a todos. Nossa, um bom sorrisão. feriado, bastante chuvoso aqui em Brasília. Olha, a expectativa do governo brasileiro, pelo menos, eles estão tentando vender a informação de que a taxação vai ser aprovada em nível mundial, mas ainda há muita resistência. Até por conta disso, a pressão é muito grande. Nessa reunião do G20 Social, o ministro da Secretaria-Geral lembra da importância. Ele disse que a taxação não é muito significativa para quem será taxado. Algo em torno de apenas 2% sobre as grandes fortunas, mas vai significar um dinheiro importante para a população de baixa renda e, inclusive, para a proteção das florestas. Apesar das resistências internacionais, é um dos pontos que vai ser muito defendido pelo governo brasileiro. Essa defesa tem sido feita desde o início do ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem viajado pelo mundo defendendo a necessidade de se criar uma nova fonte de receita para a questão dos mais pobres do mundo. E o ministro Márcio Macedo faz questão de ressaltar que essa vai ser uma questão de honra durante a reunião do G20, principalmente o G20 Social. A gente tem, inclusive, a declaração para acompanhar. 1% desses bacanas controlam a riqueza do mundo. 2% de taxação. Isso não faz nem cócega neles. É tão pouquinho, mas isso significa dizer, sabe o quê? Que poderá resolver o problema de 350 milhões de pessoas famintas no planeta Terra. Isso significa dizer que nós teremos um fundo de clima que vai ajudar a manter as florestas de pé, sobretudo as florestas tropicais, que são as maiores do planeta, as florestas brasileiras, as florestas da Indonésia, as florestas do Congo. Isso vai ajudar a financiar projetos para manter com decência as comunidades e as sociedades que vivem dentro da floresta. Além da taxação dos super ricos, o Brasil agora no G20 vai defender a necessidade de medidas sustentáveis, né? A questão em torno das mudanças climáticas, uma forma de se combater a fome e a pobreza do mundo e principalmente a questão também da reforma dos organismos internacionais. O ministro Márcio Macedo, inclusive, disse que no ano que vem a reunião do G20 vai ser na África do Sul e o presidente daquele país já avisou que vai ter G20 Social também a partir de agora, no ano que vem, lá na África do Sul. Luciana Verdolim, daqui a pouco ela retorna conosco na programação da Jovem Pan. Muito obrigado. Eu quero ouvir agora para comentar as notícias conosco neste Jornal da Manhã de sexta-feira. O Cristiano Vilela já está conosco. Vilela, essa é uma tese muito defendida, principalmente pela esquerda, né? E nós já tivemos muitos exemplos mundiais que não foram bem sucedidos, ou seja, a taxação de fortuna, a pessoa super rica vai lá e tira o dinheiro do país e coloca num paraíso fiscal, ou então muda, inclusive, os seus investimentos. Mas do ponto de vista político, é sempre uma tese muito defendida pela esquerda. Muito bom dia, Cristiano. Um ótimo dia para você, Matos, Lívia e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, do ponto de vista de discurso político, a tese é muito boa. Você tem muito mais pobres do que bilionários no país, então é natural que uma medida que venha a trazer dinheiro para beneficiar uma categoria muito maior em detrimento de alguns poucos, isso acaba sendo, do ponto de vista político, muito mais interessante. Dá para se fazer belos discursos evocando justiça social. Agora, na prática, não é bem assim. Eventualmente, essas grandes estruturas bilionárias, se não tiverem guarida no território brasileiro, elas vão para outros países. Pensar numa taxa em nível global
existem inúmeros países que vivem justamente de atrair capitais e que jamais aceitarão esse tipo de situação. É algo que se fala há muitos anos, mas nunca saiu do papel. Então, é importante a gente ter um senso de realidade prática. Na realidade prática, a gente tem que ter condições de fazer com que o capital se desenvolva para gerar emprego, gerar prosperidade e não fazer com que o capital fuja do país, deixando a pobreza instalada em nosso território.